Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. Bom, queria começar falando com o Roli Santos. Aliás, antes de mais nada, parabéns a todos pelo trabalho. E eu soube, né, fui atrás de algumas informações, eu soube que vocês tiveram um ambiente muito bacana construído, né, nos bastidores. Agora, para o Roli Santos em especial, foi a partir daí que você começou a desenvolver seu portunhol ou você já tinha essa experiência antes? No, eu peguei aulas hace tempo, já hace muito tempo, bom, tu, muitos amigos e amigas brasileiros, então eu um pouco de portunhol, mas me gusta muito o português, me gusta falar, me gusta intentar falarlo y aprenderlo también. Así que no, para mí no fue un problema, mas hay muchas palabras que eu não conozco. Hoje eu aprendi uma que era eh, as capas, como era, Roberto? Camada. Camadas. 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 Claro, porque quando falamos de personagens, eu não conhecia essa palavra de las camadas. Nós temos uma palavra muito diferente. Oh, é isso, não mais que isso. Bueno. Bom, Roberto, Maiana e Leona, essa pergunta é para vocês. Há muito tempo, o Javier Bardem, ator espanhol, falou que quando ele interpreta um personagem em outro idioma que não o espanhol, o cérebro dele se transforma num escritório. Então, tem gente, né, fazendo telefone, tem gente fotografando, né, cada um tem uma função, cada pessoa tem uma função. E quando ele interpreta em espanhol, esse escritório fica vazio. Vocês experimentaram algo semelhante com o Águas Selvagens? Cara, é complicado. Eu trabalho muito em várias línguas. Então, para mim, não é escritório, é uma garagem, aí já flui mais fácil. Mas eu trabalho muito em espanhol, em inglês, em francês, em não sei o quê. E a minha língua mãe é o espanhol. Sim. Então, na verdade, eu sou um pária de qualquer lugar. Assim, eu já falo mal todas as línguas por igual. Então, tá tudo certo. Vocês, meninas? Para mim, fala, Maiana. Pode falar, meu amor, pode falar, Lu. Para mim, eu faço parte da parte do elenco que fala português, porque foi uma opção do Holly, né? Holly, que parte falasse em espanhol e parte mantivesse o português. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul também, numa cidade que é fronteira praticamente com o Uruguai. Então, o portunhol, para mim, é também uma coisa muito familiar. Os meus avós são uruguaios, então, assim, para mim também soou estar no set, apesar de não estar falando em português, soou uma coisa familiar. O que eu acho que é uma das belezas do filme é essa mistura, é poder ter vários idiomas num filme só, né? Não é um filme realmente, você vê ali Brasil, Argentina, é uma união, e isso eu acho que é muito legal. Mas para mim também foi, não só foi natural, como eu achei que foi uma beleza do filme, uma alegria, uma coisa que me deu assim um estímulo a mais de fazer esse filme, foi justamente ser um filme com essa coprodução Brasil e Argentina. Sinto mesmo da Leona, ser uma coprodução já é algo que nos alegra, mas eu, como nordestina, vivi bem longe da fronteira do... Então, para mim foi um aprendizado, apesar do espanhol ser uma coisa muito presente, eu sempre escuto músicas em espanhol, músicas da América Latina, é diferente você atuar em outra língua, você falar na sua língua, você falar em outra língua, por mais que você tenha uma intimidade. No caso do Birindella, ele nasceu no Uruguai, é diferente, né? Eu também morei fora do Brasil 8 anos e falar, ok, trabalhar inglês é natural também para mim, mas é diferente da sua língua mãe. A sua língua mãe tem marcas que outras línguas não têm, né? Ao mesmo tempo, outras línguas têm outras marcas de outros significados. Então, eu acho que
eu fico nesse lugar, assim, que eu acho que o espanhol, ele traz uma face, né? Cada língua traz uma face de você. Eu acredito nisso, assim. O Roberto acredita que ele esteja mais próximo do caso do Gary Oldman, né, que fez tanto sotaque diferente em inglês que chegou uma hora que ele já não sabia qual que era o sotaque dele, né? É meio assim, Roberto? Quando eu vou para Porto Alegre, eu morei 30 anos em Porto Alegre, mas eu já não tenho mais sotaque gaúcho. Quando eu chego lá, eles dizem que eu sou gringo do Bexiga. No Uruguai, eu tenho que fazer um trabalhão para soar como uruguaio. No filme, eu tive um trabalhão para soar como portenho, como argentino. Agora, eu fiz um longa em espanhol do Peru e em francês, que é o Paul Gauguin, porque o Gauguin nasceu na França, mas com 6 meses foi morar no Peru. Então, a idiosincrasia dele é peruana. A língua emocional dele é espanhol do Peru, que é outra sonoridade. Sim. Então, assim, é um trabalho. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo, nos tempos do imperador, que eu fazia um general paraguaio, que é outro espanhol. Então, assim, é uma trabalheira, mas eu gosto, eu adoro fazer isso. Claro, claro, imagino. Roli, quando ficou claro que vocês precisavam deixar de lado o título, né, Água dos Porcos para Águas Selvagens, que tipo de decisão te levou a isso? No, bom, o nombre Agua dos Porcos es un pequeño pueblo que está en el límite entre Brasil y Argentina. Ma è argentino, entonces para mí Agua dos Porcos era verdaderamente el nombre original del film y el mito, porque existe, verdaderamente existe esa tumba de ese menino y es un pequeño mito popular de una pequeña comunidad. Está del lado argentino, mas se fala portugués. Pero cuando iniciamos los trámites en Ancine y en el Instituto de Cinema, la pasta era Agua Selvagem para Brasil y mudar eso era un poco más complicado. Entonces, o coproductor brasileiro pensó que era más, fluía más y no trocaban o título del film, por eso se llamó Agua Salvaje. No sé si yo comprendí bien su pregunta, si era eso. Sim, perfeito. Ainda para você mesmo, também não é muito comum, apesar da coprodução, né, Brasil e Argentina, na cinematografia brasileira, nós não temos, não é muito comum termos um policial noir, né, um policial com esse tom de thriller. Eu queria saber o que te inspirou a contar essa história. Se foi, sei lá, noticiário, jornal, ou o El Muertito, claro. La novela original es el joteirista. Fue un viaje. Él viajó con su enamorada a la Triple Frontera y como él vive escribiendo y escribió, imaginó esta historia en cerca de Puerto Iguazú. O sea que la historia nació. Ahora, el hecho de una ciudad de frontera tem, por ejemplo, 25% das meninas son más antes de los 15 años en esa zona. Entonces, el problema del tráfico de meninos existe, o problema del tráfico de mercancías existe, o problema también del estupro, pedrastía se dice en portugués. Pederastia. Pedrastía. Y pedofilia también. O pedofilia también existe y si bien eso es un hecho criminal que existe también como potenciado por una situación también geográfica, o sea, la situación de frontera, donde es mucho más difícil el control y donde el calor, la exuberancia,
todo eso funciona como una especie de caldo de cultivo para que esta historia solo sea posible svilupparla en ese lugar. No era una historia de conurbano, era una historia bien de floresta y de frontera. La frontera tiene una situación particular, todas las fronteras del mundo tienen una situación particular. E aí, a partir daí, então, que você pensou nessa coprodução, foi esse caminho? Uma Sí, coprodução... sí, o sea, la coproducción fue inmediata, o sea, tenemos este roteiro, esta historia, y esta historia la vamos a hacer con Brasil. Y ellos escogieron el roteiro porque nos teníamos varios roteiros. Antes hicimos una serie que la hicimos en Buenos Aires con el mismo productor brasilero. Entonces, sabíamos que después de esa serie sirvió, por ejemplo, para que Vini Gennaro pueda hacer su experiencia con técnicos argentinos, y después, cuando llegamos a Curitiba, él fue el director de fotografía. Entonces, veníamos con una cadencia, no sé si se comprende, con una cadencia de trabajo entre las dos productoras, pero fue algo bastante natural. Mas es importante decir que o roteiro era para hacer con Brasil, no era posible otra. Entendi. Eu soube que vocês tentavam retratar no filme uma região muito quente, mas vocês filmaram numa região muito fria, naquela época do ano, arredores de Curitiba, se eu não me engano. O que isso complica a vida de atores e produção? Como é que isso complica? Ahí van a falar los actores, porque ellos sufrieron muito. Eu saí do filme com pneumonia, velho. Sério? Sério. Assim, a gente passou muito frio. A produção nos cuidou de toda maneira possível. Mas pensa que eu fiquei um mês. Teve um dia em que eu já estava gelado, e aí a última cena era no chuveiro. E tinha que ser com água fria, porque senão a fumaça do chuveiro entregaria que era água quente. Olhei que eu estava... Bom, eu queria registrar, na verdade, uma reação minha. Eu fiquei muito incomodado com duas cenas em especial. Essa pergunta pode ir para todos aí. A cena da personagem da Leona com o Daniel Valenzuela, porque para mim, são mais de 30 anos cobrindo essa área, mas é uma cena que me incomodou muito. Eu não sei se eu estou sensível, mas, enfim, a violência da cena veio para cima de mim na tela. E depois, obviamente, a cena entre o porco em questão e as crianças. Então, eu vou jogar agora uma pergunta aberta. Assim, isso me incomodou. Isso é bom para vocês, que eu, como espectador, tenha saído incomodado, porque era esse o objetivo, a violência toda que estava em cena? Bom, eu não sei se é bom incomodar, pero son dos cosas diferentes. Una es la escena de Leona, que debe ser fuerte, porque ella tiene que matar, o tiene que intentar matar. Entonces, ella viene de descubrir que su hijo había sido muerto. Entonces, era necesario llevar a ese personaje abajo, o sea, dramáticamente abajo, para después reaccionar, incorporar fuerza y vengar la muerte de su hijo. Entonces, esa es la intención de la fortaleza o la crudeza de esa escena, que tiene un tratamiento visual, yo creo que es bastante soft. No es un tratamiento realista, no es un tratamiento, porque la violencia en este film no lo hicimos de una forma cámara en mano, con una técnica de policial,
sino más de posta, ¿no? Entonces, esa fue con respecto a la escena de Leona. La escena de los meninos, bueno, verdaderamente para mí, yo estuve todo el film previo a cómo hacer esa escena, porque le puedo asegurar que eso es un desafío para mí como director. Yo conozco colegas que le han censurado el film por filmar con meninos y había que pedir autorización al juez, había que usar, digamos, toda una técnica y hablar con los padres de los meninos. Entonces, si bien esto o público no tiene por qué enterarse, para mí la escena más difícil era cómo resolver el estupro o la violación de los meninos. Y esa escena no solo la filmé yo, sino también la compaginé, porque uno no sabía cómo decirle a un montajista cómo hacerlo. O sea, tenía que verla yo y hacer esa escena y al mismo tiempo no tenía que mostrar nada. O sea, no tenía que mostrar nada. Tenía que, yo eso que está sugerido que existe una violación. Pero al mismo tiempo no podía ser un moralista y obviar esa escena. O sea, no podía ser, o sea, no podía ser un film moralista. Entonces, para mí fue una dificultad, realmente, no sé, pienso que quedó, que si vos se incomodó, no sé si es para bien o para mal, realmente no lo sé, pero sí tem que ser uma cena cruda. Eu acho que, Rogério, eu acho assim que o tema do filme, esse tema, ele realmente é perturbador, né? Para dizer o mínimo. E eu acho que o que é legal no filme é que ele faz uma denúncia. E esse tema é muito pouco visto. A gente não tem muitos filmes sobre esse tipo de exploração e assim, nesse sentido de tráfico humano, né? São poucos. Então, ele é incômodo. Não tem como fugir disso. Mas, por outro lado, eu acho que teve um tratamento, como o Rolly falou, teve um tratamento que foi um tratamento enquanto imagem, enquanto cuidado no set, aí falando da minha cena, né? Que a crueza, a violência é a situação em si. A situação em si é terrível. Não tem peso a mais da linguagem. E isso eu senti como atriz ao fazer esse lugar assim, desse cuidado e desse cuidado com a imagem também, né? E, ao mesmo tempo, as cenas dos meninos é terrível, não tem como. Eu acho que todo mundo fica incomodado, né? Mas incomodado com o tema, a mim parece, e não com a forma como foi filmado. Como o tema. O filme fala de uma denúncia, e o tema é perturbador e é terrível mesmo, né? E o cinema tem isso, o cinema vai em lugares que o teatro não consegue ir, que a televisão não consegue ir, que são esses lugares aí. Quantos e quantos assuntos tabus no mundo, questões do que acontece na realidade mundial, o cinema já abordou e também teve esse lugar de denúncia. Esse filme fala disso também. E num momento em que nós estamos há 4 dias de uma menina Yanomami estuprada e morta. Pois é, e a pois é. Inteira em silêncio. Então, Pois olha é. como é vital e urgente falar disso. A mídia inteira em silêncio. Então, precisa ser dito. E a gente não tem a ideia de como isso é comum, né? Eu lembro que, numa das nossas conversas lá com a produção, enfim, com o próprio Rolly, e eu não sabia, eu mesma não sabia do quanto isso é comum. Eu acho que as pessoas não sabem que é tão comum assim, esse tipo de tráfico humano, esse tipo de violência. E porque não é falado. Não é falado, existe toda uma rede de proteção para que não se fale sobre isso. E é terrível, mas é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina.
Isso, claro, incomoda muito, né? Gente, alguém quer mais acrescentar? Porque eu recebi um puxão de orelha aqui para encerrar nossa. Então, bom, vou agradecer a conhecê-los, ainda que à distância. Espero que da próxima vez a gente esteja a uma certa distância, pequena, para poder falar sobre os próximos trabalhos de vocês. Então, muito obrigado e boa sorte. Vocês têm um dia cheio pela frente. Obrigada, Vambora. Rogério. Prazer. Obrigado, Rogério. Obrigada. Obrigado. Hello. 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 Você está nos Críticos.